Me diga o que que você acha, o que que você pensa, o que que você imagina quando você vê, na verdade quando você viu, né, eu falando isso no título para você ter uma mentalidade de guerra. Qual é a coisa que veio na sua cabeça? Será que você pensou, nossa, que coisa mais espantosa, não é mesmo? Mas eu acho que você não pensou isso. O que que veio na sua cabeça? Você achou incrível para ter clicado nesse vídeo? Você achou algo que você não faria? Se você gostou ou não, eu vou explicar para você o que que eu quero dizer com mentalidade de guerra. E eu tenho essa mentalidade. Não vou dizer que é 100% aguçada em mim, não vou dizer que eu tenho ela totalmente aplicada em mim, mas eu busco aplicar ela cada vez mais e ela funciona. Todas as vezes que eu apliquei, ela funcionou e na verdade ela não é para ser aplicada lá de vez em quando, né? Como eu disse, apliquei. Ela não é para ser aplicada pontual, de forma pontual. Ela é para ser usada na sua vida. Ela é como se fosse uma linha que deve cruzar a sua vida para estar presente a todo momento. E como que você pode usar ela? Veja bem, como funciona uma guerra? A guerra tem o lado A e o lado B. Normalmente existem apenas dois lados. Podem existir outros lados também, mas vamos falar da guerra mais convencional, que ela existe, existem dois lados. E vamos supor que você está em um lado. Então, o seu lado é o protagonista, não é mesmo? É o protagonista, pelo menos no seu ponto de vista. E é claro, né, o que eu vou falar aqui eu espero que você use para o bem. É para você usar para acrescentar na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Então você é o protagonista, você tem um oponente também. E muitas vezes na sua vida pode ter mais de um oponente, pode ter vários oponentes. Mas vamos colocar aqui um oponente para a gente começar a falar sobre isso. Um oponente pode ser o que? Pode ser a procrastinação. Que eu já vi um youtuber falando sobre a procrastinação. Ele falou assim que não é para você tratar ela com esse nome. Não é para você chamar ela disso, é para você chamar de irresponsabilidade, de que você é um frouxo, né? E pode até fazer sentido para alguns, mas então, a procrastinação, vamos falar por esse nome para ser mais resumido, né? Acho que todos aqui sabem o que é isso. E ela é um inimigo, nesse caso é para você tratar ela como um inimigo que está do outro lado. E não sei se você conhece muito, sabe bastante sobre guerra, né? Eu pelo menos sei, talvez é por isso que eu trouxe para mim e eu criei essa mentalidade. Não é que eu busquei de algum lugar, né, que alguém me falou, tenha a mentalidade de guerra e me explicou como ela funciona, mas eu criei e eu aplico. Então talvez só eu tenha o conhecimento dela. Mas essa mentalidade, ela funciona, tá, eu criei e eu aplico ela. E como eu estava falando, vamos supor que o seu oponente seja a procrastinação. E aí, na guerra, como eu estava falando, eu entendo, não vou dizer que sou um especialista em guerra, um estrategista de guerra, mas eu entendo, acredito que eu entendo mais do que muitas pessoas, por gostar desse tema, por gostar de geopolítica. Até é por isso que eu criei um canal sobre geopolítica. Ainda não tive oportunidade de colocar sequer o primeiro vídeo lá, mas eu quero fazer bons vídeos para aquele canal, né? Já quero começar de uma forma mais sofisticada. Não comecei de uma forma tão sofisticada aqui, mas lá eu quero começar de uma forma diferente, né? Já que eu já venho de um outro canal, que é esse aqui.
E vamos colocar que o inimigo seja a procrastinação. Então, nesse caso, como que você vai entrar em guerra? Quais conhecimentos você vai utilizar? Como eu tenho um conhecimento sobre guerra, eu utilizo conhecimentos que são aplicados em guerra. Um deles, que é o que eu mais uso e que é o mais importante, acredito eu, é o de se adaptar. Então, vamos supor que em uma guerra um inimigo está usando um tipo de arma e você não tem defesa nenhuma contra essa arma. É uma arma nova que o inimigo veio utilizar contra você. E aí, você precisa arrumar um jeito para se defender. E normalmente, o que você vai fazer? Você vai provavelmente, se é, né, em uma guerra de verdade, o inimigo vem para te atacar e ele, vamos supor que você é o presidente do país que está sendo atacado. E aí você começa a perceber que o seu país está tendo, o seu exército está tendo muitas perdas, muitas baixas. E você precisa fazer algo. O que você vai fazer? Você vai buscar criar uma arma para se defender. Mas até você criar essa arma, até você ter essa arma, você precisa se adaptar. Então talvez o que você vai fazer? Você vai fazer uma trincheira, talvez, né? Uma nova arma poderia ser um drone. E aí você pode fazer uma trincheira, você pode criar uma arma que derruba esse drone por meio de eletromagnetismo. E assim vai. Olha, eu já falando sobre assunto militar aqui, né? Mas é isso, você vai buscar criar uma nova arma. E enquanto você não busca, não cria essa nova arma, você precisa meio que se adaptar, meio que criar uma trincheira para se esconder desse potencial perigo, desse problema. Compreende? Então, nesse caso aqui, usando o exemplo da arma criada para te destruir, vamos supor que você, como medida drástica, fez a trincheira. E nesse caso, se o seu inimigo é a procrastinação, qual seria a trincheira que você faria nesse caso? Qual seria a forma de se livrar disso? Não se livrar, mas de escapar disso por enquanto, por pouco tempo, né? De forma provisória, para você não ter mais tanta perda igual você estava tendo, né? Tão rapidamente. Assim, o que você pode fazer é identificar qual é o maior ponto fraco seu perante a esse inimigo e qual é onde ele está, por onde ele está mais te atacando, qual é onde é o lugar que ele está tendo mais força contra você, onde ele é mais forte. Então você vai buscar como maneira emergencial se defender do ataque mais forte dessa arma. Nesse caso, a maneira emergencial, no caso da arma do drone, seria a trincheira. Agora, no caso de uma defesa contra a procrastinação, na minha opinião, seria, né, identificar qual é o ponto forte da procrastinação, onde ela mais te derruba. Vamos supor que seja o Instagram, que você não sai do Instagram, você chega em casa e já vai direto para isso. Então, o que você faria? Após chegar em casa, nem tocar no celular, desligar o celular, né, se você puder. No caso, se você não pode, você não vai para o Instagram, né? Então, você pode, porque você vai para o Instagram. Então, você derruba a procrastinação de forma emergencial por isso. E aí, você procura criar uma arma contra
isso, né, contra a procrastinação. Então aqui a procrastinação foi um exemplo de um inimigo, mas você pode fazer isso com todos os seus outros inimigos, né? Você pode ter outros inimigos, ou você pode ter um apenas que tá te assolando, tá complicado para você. E aí você pode criar uma arma. Vamos para a parte de desenvolver então essa arma. Nesse caso que nós estamos falando da procrastinação, apenas usando como exemplo mesmo, a gente poderia criar, né, identificar qual arma seria a melhor para combater isso ou quais armas. Então, no caso da procrastinação, você poderia tentar criar uma tabela de tempo do seu dia, uma tabela de rotina e tentar implementar ela na sua vida. Você poderia, no lugar de procrastinar, buscar fazer alguma coisa saudável nesse tempo. Vamos supor que você chega em casa às 7 da noite e todos os dias e vai pro Instagram nesse caso. E aí, no lugar disso, você tenta colocar uma caminhada, um lazer para você fazer ali e você começa a combater esse mal. Talvez você não tenha um objetivo também, então tenta criar um objetivo para perseguir e aí você começa a testar essas coisas, começa a testar e ver qual que sai melhor para você, qual que vai te ajudar mais. Então você vai fazer igual um exército que está criando uma arma nova. Você vai testar essa arma nova e vai ver se ela dá resultado. Se não, você cria outra e testa outra. Você cria várias de uma vez e vai testando para ver qual é a que te dá mais resultado, para ver qual é a melhor, qual é a mais eficaz contra o inimigo. E muitas vezes pode ser que todas sejam, mas cada uma de uma maneira diferente, cada uma atacando uma fraqueza diferente do inimigo em momentos diferentes. Então pode ser que em um momento uma arma seja mais útil, agora em outro momento pode ser que a outra arma que você criou seja mais útil, né? Nesse exemplo que eu utilizei, você pode fazer todas essas coisas de uma vez, né? Para não ficar na mesma e implementar, né? Implementar bons hábitos para não criar uma rotina repetitiva, talvez, e cair no mesmo problema. E existem outros passos de mentalidade de guerra para você utilizar que eu conheço, mas esse foi o principal de hoje. Se tu quiser mais, curte aí que eu vou buscar trazer para você. É isso por hoje. Muito obrigado.